boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, excepcionalmente nesta quinta-feira, porque amanhã é sexta de carnaval e também somos filhos de Deus e também foliões de Momo. O programa está sendo realizado aqui quinta-feira, dia 12, no Mestiços Bar Espaço Cultural em Ponta Negra. Antes de falar mais do Mestiços e falar mais do programa, quero apresentar aqui o nosso entrevistado de hoje. Entrevistado muito especial, cineasta e velho amigo Buca Dantas, a quem eu vou saudar. Buca Dantas, enfim, bem-vindo ao Conversa Botequim. Valeu, Cefas. Para mim é um prazer, uma alegria imensa estar aqui conversando com você. Uma conversa, sempre tivemos conversas agradáveis. E confesso a você que eu estou muito feliz mesmo. Eu também estou muito feliz, a gente está muito feliz em recebê-lo. Vamos conversar, entre outras coisas, sobre um tema que a gente nem gosta, né? Cinema. Exato. Nem gostamos exato. desse assunto. Deixa eu fazer aqueles velhos lembretes. O programa tem produção e filmagem de mídias sociais de Natália Chagas e hoje nós temos o apoio logístico de Jaime e de Josué aqui no Mestiços. Exatamente. E lembrando que o Mestiços está aberto. A proposta do programa é essa. É um programa 100% interativo, feito num bar em funcionamento. O Mestiços já está aberto. Inclusive tem gente chegando aqui. É só vir para Mestiços e assistir. Depois vai ter show de Ângelo Golano, eu falo mais sobre isso. E quem deseja fazer perguntas, passa para a produção, que o Buca responde. E quem quiser fazer perguntas pelo Facebook Cefas Carvalho, onde estamos ao vivo, escreve lá o comentário que a produção traz para cá. A primeira pergunta é minha, Buca, com um monte de perguntas para fazer para você, mas mantendo a tradição do programa, sempre pergunto sobre como começou, como a pessoa chegou naquilo que ela é hoje, cineasta. Criança geralmente não quer ser cineasta, criança quer ser bombeiro, caminhoneiro, policial. Eu lhe pergunto, como é que foi a sua infância, Buca? O que é que você queria ser? Quais as suas lembranças de infância? Rapaz, Cefas, eu era um menino estranho da minha cidade. Toda cidade tem um menino estranho, né? Mas quando cidade você diz pequena. cidade, você nasceu em Santa Cruz. Não, você nasceu em Currais Novos. Currais. Aí foi... Minha primeira infância foi em Acari. Em Acari? Com quantos anos você foi para Acari? Eu nasci em Currais e já morava em Acari. Você só fez nascer, né? Só fez nascer. Tá. Aí morava em Acari, aí com 4 anos meu pai foi transferido no trabalho dele para Santa Cruz e a gente se mudou para Santa Cruz. Para Santa Cruz. E vivi lá até os anos 90. Você tem lembrança de Acari? Tenho minha primeira infância em Acari. Quais as suas lembranças de Acari? O rio, que hoje não existe mais, né? Era brincando no rio e numa casa que eu passava o dia nessa casa. Minha mãe e meu pai tiveram 11 filhos, então eu tenho 10 irmãos. Nossa. Então, eu sou mais novo. Você é o mais novo de 11? Eu sou mais novo, eu apanhei de todos. Então, assim, e todos têm certeza que são meus pais e minhas mães. Então, assim, a minha infância foi ali no Rio de Acari, né? Acari hoje é uma cidade pequena, imagina na época. Na época. Devia ter 2 mil habitantes na época. E assim, era aquilo mesmo no Rio e tal. Mas quando eu era criança, rapaz, por incrível que pareça, eu era um menino meio estranho. Eu queria ser físico. Eu era apaixonado por um físico chamado Mário Schemberg. Criança mesmo. Você queria ser físico? Jura Buca? tu, jura? Eu não sei porquê. Eu era apaixonado por Mário Schemberg, porque eu era apaixonado por Albert Einstein. E aí eu descobri que o Mário Schemberg trocava correspondências com o Albert Einstein, e por coincidência, meu filho também é apaixonado pelo Albert Einstein. Juro, tu acredita? Que história maravilhosa, a criancinha era louca por física. 7 anos. E jura tu? Eu era realmente fora do compasso. Você era introspectivo, era tímido? Não. Eu sempre fui gaiato. É? Sempre fui. Hoje não, hoje eu sou na minha. Fala um pouquinho sobre... Aí vocês foram para Santa Cruz. E quando você chegou em Santa Cruz, quais são as primeiras lembranças que você tem de Santa Cruz? Foi de um enchente muito grande, em 1974. Em 1974, é bem famosa essa história dessa enchente. Teve lugar um inverno assim, imenso no Rio Grande do Norte, no estado inteiro. Sim. E na época tinha uma história de uns armazéns, que é Cibrazen, que era eu não sei o que significa, mas estava nessa época a formação disso. E eu me lembro quando a gente tinha acabado de chegar na cidade, estava nesse burburinho dessa enchente, né? E poucos anos depois veio você já deve ter notícia disso, eu acho que você é mais novo que eu um pouco,
teve aquela enchente em 1981 que destruiu parte da cidade. Sim, você lembra disso? Lembro. Que a metade do Nordeste, da região do Nordeste ficou sem energia porque destruiu as torres de transmissão. Mas assim, quando eu chego em Santa Cruz é nesse contexto desse inverno de 74, e a partir daí é toda a minha infância, né? E meus amigos de infância, todos, se não a quase maioria, totalidade, é de Santa Cruz. É de Santa Cruz. É de Santa Cruz. Eu me considero santa cruzense, né? Eu nasci em Currais, minha alma é seridoense, Sim. porque de fato eu cresci no Seridó, todas as nossas férias eram em Carnaúba dos Dantas, que é a terra dos meus pais, e Acari por ali, porque temos parentes, mas eu me eduquei em Santa Cruz. Santa Cruz. Meus amigos, eu me considero de Santa Cruz. Perfeito. Fala um pouquinho, eu adorei essa sua dinâmica familiar, de tantos irmãos. Fala como eram seus pais. Você falou que apanhava de todos os irmãos. O mais novo sempre apanha um pouquinho, leva uns cocorotes. Eles me adoram, de verdade. Mas então fala como era a dinâmica de tantos irmãos e como era a dinâmica com seus pais, Buca. Muito bom. Meu pai era um homem extraordinário, assim, um homem inteligentíssimo mesmo, de verdade, uma memória prodigiosa. Meu pai era colaborador do Aurélio, era do dicionarista. É mesmo? Era. Então assim, meu pai era um homem fora do comum, conhecia essa cartografia celeste, tal, tudo. Nossa. Ele fabricava telescópios, tá? Pessoa interessante. E minha mãe é professora, minha mãe nos educou. E tem uma coisa interessante que minha mãe fez e que eu não encontrei outra pessoa que tenha feito isso. E eu não sei se é correto, mas pra gente foi muito benéfico. Minha mãe trabalhava com a gente em casa, as tarefas, com os livros das séries do próximo ano. Eu ia para a escola para revisar o que eu tinha estudado no ano passado. Nossa. Juro a você. Então, pode não ser pedagogicamente correto, mas foi bom para vocês. Foi perfeito, inclusive. Eu ia para a escola para revisar. Tirava notas altas. Exato. Sabia do conteúdo. Mas aconteceu o seguinte, todos nós, os irmãos e as irmãs, a gente sempre foi muito preguiçoso nas escolas. Por quê? Porque a gente estudou já... É tão interessante isso, a gente conversa muito sobre isso. E os mais velhos iam ajudando aos mais novos, né? E isso era uma característica nossa lá em casa. E como eram muitos filhos, minha mãe, no final do ano, minha mãe dizia, o nosso presente de Papai Noel, sempre ela disse, Papai Noel chegou com um presente. Era a matrícula do colégio do ano seguinte. Era o presente. Era. Não se pode também né? criticar, né? Não, de maneira alguma. Porque incentivava. A gente tinha a escola como uma coisa alegre, sabe uma conquista? Nossa, que maravilha, Buca. Meu pai é maravilhosa. Buca, você assistia filmes? Porque pra gente poder fazer o link com o cinema depois. Assistia. Passava onde? Televisão? Não, tinha cinema? Tinha cinema em Santa Cruz? Tinha cinema. Nossa. Eu sou da geração aquela, né, que foi a última, que assistiu cinema no cinema. Pagando a entrada, o cinema se bancava, Nossa. Né? E isso ainda existia nos anos 70. Eu fui criança nos anos 70, né? Então, assim, eu me lembro, quem me levava para o cinema era um primo meu, Hélio Alberto Dantas. E foi ele quem começou a me levar para o cinema. Eu passei a gostar. E era aqueles filmes de sempre, Tarzan, Zorro, aquelas Trapalhões. coisas. Trapalhões também. Você lembra do primeiro filme que viu no cinema? Você lembra? Não lembra não? Não lembro. Mas foi um desses? Foi um desses, certeza que era de faroeste, alguma coisa assim. Que maravilha. Qual foi o primeiro filme, Buca, que você sentiu alguma coisa diferente ou que lhe impactou mais? Ou que você chorou? Foi ET? ET foi um filme que eu vi aquilo ali e realmente assim, ET até hoje, né? ET é um filme que pouca gente fala, mas é uma grande lição de cinema. Conforme o menino vai perder na inocência, a câmera ela vai mostrando os adultos, vai subindo. Então, as primeiras cenas, a maior parte dos adultos é da cintura para baixo, aí depois vai aumentando e depois engloba todo mundo. Razão. Durante o filme. Lembra nunca disso? Tinha Pois é. Parado para pensar tão... E aquilo me marcou, porque uma coisa muito interessante, ele trata a imagem do ponto de vista de observação da criança, né? Ele fez isso, o Spielberg. E me marcou demais, assim, o fato
A cena da bicicleta voando quando a gente é criança. Fantástico. Impacto impressionante, né? E na sequência foi Star Wars. Assim, ai meu Deus do céu. Star Wars é uma coisa. É que tu viu no cinema, né? Vi no Star cinema. Wars. Puta que pariu. Rapaz, que filme fantástico aquele. Como é que aquilo era possível, né? Fazer aqui nos anos 60. 77, 77, pai. Como é que pode, né? Puta, mas o filme vai fazer 50 anos. Meu Deus, até hoje, meu filho sabe disso. Até hoje, assim, pra mim é religião, assim. Eu assisto tudo, revejo pelo menos umas 2 ou 3 vezes por ano. É mesmo? Eu adoro. Star Wars maníaco. Só perde pra Senhor dos Anéis. Pra mim... Tu gosta do Senhor dos Anéis? Assisto todo mês. A versão estendida. Os 3. Os 3 filmes? E o Hobbit também. Nossa Senhora. Todo mês. Eu amo. Isso? Se eu tiver nervoso, eu assisto a Sociedade do Anel, já fico calmo. Aí acalma. A gente vai falar sobre isso também, sobre filmes conforto, na verdade, na linha temporal. Aí como é que foi a transição da infância para adolescência? Buca, foi tranquila? Você começou a ser um adolescente rebelde? Tranquilo? Como é que foi? Eu tinha raquitismo. Eu tinha raquitismo, eu era raquítico. Sim. E aí, um médico analisou e disse, vai chegar no máximo 1,5 m e tudo mais. E isso, eu era muito revoltado. Então, assim, eu era um menino muito briguento. Eu era muito briguento. O que me redimiu foi o surgimento do breakdance nos anos 80. Porque a minha referência de televisão era o Tio Barnabé e o Saci Pereira. Eu era puto com isso. Eu era puto com o Pedrinho porque eu achava que ele paquerava narizinho, entendeu? E assim, e a referência do menino negro na televisão não tinha. Não tinha. Aí surge o Michael Jackson. Uau! Aí dá uma... Aí eu fui aprender a dançar break. E eu dançava break na rua, velho. Era só eu. Era literalmente Dance Street. Street Dance. E era eu sozinho. Sozinho? Né? Na cidade. Era. Porque eu via Michael e assim, eu disse, poxa, é um herói negro, né? Devia chamar a atenção, né, Buca? Chamava muito. Foda-se, eu não tava nem aí. Que maravilha, Eu era sempre fui muito extrovertido. E por quê? Porque eu tinha preconceito comigo mesmo relacionado ao tratamento que eu recebia. E o fato de eu ser pequenininho, e era fundo de garrafa. Meu apelido Buca vem daí. Que tem um desenho chamado Buga Jato. Não sei se você lembra disso. Era um bug, quando ele virava um super bug, ele gritava, Buga Jato, decolar. De Buga Jato virou... os meninos me chamavam de Buga Jato quando dá lento do óculos. Eu não sabia disso. Só que eu, pra fugir do bullying, eu disse, meu nome agora é esse aí, é Buga Jato. Tipo o Rodrigo Bico, né? Que o apelido de Rodrigo Bico, do Bico ele assimilou. Obrigado. Exato. Do mesmo jeito comigo. Que maravilha de história. Então, assim, eu sempre fui um menino muito extrovertido também. Foi o que me salvou, né? Foi? Você era namorador, conversador, piadista? Não? Não, eu era piadista, não namorador não. Não, mas piadista sim, com certeza. E já tem pergunta e comentário aqui. Ileane Cavalcante. Ileane, minha amiga. Boa noite, grande Buca Dantas. Tem muitas histórias engraçadas esse menino. Meu amigo de adolescência e de sempre. Deve ter assistido Teixeirinha. Teixeirinha e Mary Terezinha, o churrasquinho de mãe. Olha aí. Isso. Valeu, Leandro. Continua acompanhando aqui. Leandro, minha amiga Faz querida. Pergunta, conta a história de Buca que a gente lê aqui. Moacir Potiguar, da CTB e do PCdoB. Saudação aos amigos Buca Dantas e o Grande Cefas. Uma excelente cultural entrevista. Valeu, Moacir. Se tiver aqui em Ponta Negra, vem pra cá pro Mestiços. Nossa, exato. Eu fui sindicalista também. Foi sindicalista? Vamos falar sobre tudo isso. Eu fui do movimento estudantil. Foi do CTB? Eu conheci Leane no movimento estudantil. Eu estava saindo do movimento estudantil, ela estava iniciando. Não vou dizer quanto, para não entregar a idade da menina. Mas aí foi na época que eu estava entrando no movimento sindical. E isso é final dos anos 80 e início dos anos 90, já entregando. E ela estava iniciando no movimento estudantil. Peraí, lá em Santa Cruz ou aqui em Natal? Lá em Santa Cruz. Então você começou no movimento estudantil jovem lá em Santa Cruz? Lá em Santa Cruz. Aí como é que foi? Fala sobre esse período, Buca. 1986, né? Ainda era a ditadura, era aquela de extensão, né? Já se pronunciava, já vinha aquele movimento da anistia desde o presidente já era Sarney, que não tinha sido eleito democraticamente, né? Exatamente, mas já era aquele acordo, né? Sim. Então, em 1986 para 87, eu criei um grêmio estudantil chamado Chico Mendes. Nossa! E desse grêmio estudantil, eu vi um livro de um cara chamado Pedro Macambira, ele ensinando a montar uma prensa
com madeira, tecido e rolo de pintar parede. Aí eu fiz essas prensas para fazer uns jornaizinhos. Que maravilha, e foi com esse material que a gente fez o material de divulgação da campanha de Lula de 89. Foi com essas máquinas. Buca. Foi. Assim, aí eu estava no movimento estudantil, né? E isso 80 e alguma coisa, 86, 87, conheci Henrique José. Não, eu conheci Henrique José de novo. Henrique José tinha sido meu amigo de infância. Henrique José? Seu amigo de infância? Sim, eu não lembrava dele. Que isso? Pô, não, eu não lembrava, porque na minha cabeça o nome daquele menino era Alexandre, mas não era Alexandre. Tem até uma piada, tem até uma história que eu não sei se eu posso contar aqui. Pode. Pode contar? Tá só nós dois, canta. Então, tá só nós dois, conta. Henrique, ele bola de rir com isso. Era o aniversário de Henrique. Eu tinha o quê? Uns 7 para 8 anos. Aí, eu cheguei em casa e disse, mãe, vai ser o aniversário de Henrique. Aí a minha mãe disse, meu filho, você me diz agora e não tem presente. E minha mãe tinha comprado umas cuecas pra gente novinha, né, velho? Aí ela embalou aquela cueca e eu no meio do caminho disse, poxa, aquela cueca novinha, cueca velha. Eu tirei a cueca velha, cara, botei no presente dele. Que isso? Jura você, e vestia nova. O presente pra Henrique foi uma cueca usada sua. Certamente tava suja, né? É. Eu tinha uns 7 anos. Quando eu entrevistar Henrique, eu vou perguntar se ele usou a cueca. Certeza que não. A mãe dele maravilha de história. Um pouquinho menino sem vergonha. E aí eu reencontro ele no movimento estudantil, sim, né? E eu não lembrava disso. Henrique foi quem me falou. Quem fazia parte desse movimento estudantil na época era Flávio Dino. E tanto que Henrique é amigo pessoal do Flávio Dino. É do mesmo? Ministro. Não sabia Ele disso. fazia parte desse movimento. Só que Flávio Dino era lá em São Luís. Aí eu estava no interior do estado. Henrique aqui era da UMES, né? Aqui em Natal. E aí a gente se encontra, se reconhece. Anos depois foi que eu fui sacar que ele era aquele menino que a gente... E você achava que era Alexandre, mas era Henrique. Era Henrique, Que história maravilhosa. Aí, essa militância, foi até que idade? Como é que foi o desenvolvimento dela, Buca? Até os anos 90, né? Eu entrei dentro do Partido dos Trabalhadores através de Rubens Lemos, o velho Rubens Lemos, né? Você foi filiado mesmo? Eu ainda sou filiado. Você ainda é filiado ao PT? Filiado. Meu irmão foi o primeiro vereador, Pedro Bala, foi o primeiro vereador do PT do interiorzão do estado. E isso em 1992 ele foi eleito. E a gente fez aquela parte ali, né? A gente teve nós, os 4 irmãos, os Alberto Dantas, a gente, junto com outros jovens, a gente funda o Partido dos Trabalhadores, a gente vai militar ali naquela região, né? Hoje não mais, mas a gente foi bem ativo nessa fase, final dos anos 80 até 1995, 96 mais ou menos. A gente teve uma ação bem... Depois não, a coisa vai se dissipando. Foi uma época que eu já me interessava pelo cinema. Né? Sim. Eu ia perguntar se você continuava assistindo filmes nesse período. Continua assistindo. Continuou assistindo. Continuei. Sim. Interessante, meu sonho não era ser diretor, meu sonho era ser roteirista. É mesmo? Porque minha grande paixão são duas. Literatura e música. Cinema eu faço porque eu acho que eu tenho habilidade para isso. É claro, eu gosto. Mas a minha paixão primária é literatura e música. Eu fiz música na universidade e fiz letras também. Mas não concluí nenhum das duas. Sim. Agora eu não lembro qual foi o cineasta que disse que tudo que ele lê, ele pensa em imagens. Isso tornou ele cineasta. Tô tentando lembrar quem é. Olha só, no meu caso foi isso. Eu era adolescente, eu tinha lido um livro sobre as guerras púnicas, que é um assunto que eu gosto. E aí eu li um livro de um libanês que muitos anos depois eu vim ter os direitos até para fazer isso. Eu consegui isso. Que bacana. Mas, Maria, para fazer isso será necessário muito dinheiro. Enfim, deixa para quando... Calma que... Mas foi um livro. Eu resolvi fazer cinema por causa de um livro. O Cartaginês. O Cartaginês, Nawaf Radan é o autor. Já é falecido já. Libanês. Não conheço, não já é falecido. Maravilha, Buca. Então vamos chegar à parte da universidade. Aí como é que a universidade entrou na sua vida? Eu fiz letras. E... Aqui em Natal? Não, em Santa Cruz. Em Santa Cruz mesmo? Eu fui estudante de letras. Na época era o vestibular. Eu ainda fiz vestibular com cartão perfurado. Então, lembra disso? Lembro. Aí assim, eu fiz vestibular com cartão perfurado. E aí,
eu tinha conhecido Geraldo Cavalcante, que se tornou roteirista. O sonho de Geraldo era ser diretor. Partiu de Covid logo no começo. Pois é, infelizmente. Mas enfim, uma perda inestimável. Assim, que não consegue se aquilatar. E aí, eu tinha um bom conhecimento de português, história e geografia. Geraldo tinha um bom conhecimento de química e de língua inglesa, e Rogério, que era um amigo nosso, tinha muito conhecimento de geografia e outras coisas. Isso aqui a gente combinou de fazer a prova em conjunto, tanto que quando saiu o resultado a gente nem comemorou, porque a gente já sabia que ia passar mesmo. Maravilha. Foi, a gente colou, deu certo, e passamos e começamos a estudar letras. Que maravilha. Foi. Aí a partir dali, a gente entra na universidade, né? E começa a navegar por aí. E cada um vai seguir depois um rumo diferente, porque Geraldo continuou nas letras, ele se apaixona por letras e começa a estudar roteiro, né? E realmente, sinceramente eu acho que é muito mais difícil você ser roteirista do que ser diretor. É mesmo? De verdade. Porque são habilidades distintas. A gente descobriu isso na prática, eu e o Geraldo. Quem trabalha com direção é muito mais você pintar com um pincel alheio. Então vai de você identificar como é que aquela pessoa vai trabalhar a criatividade dela e juntar com outra pessoa criativa para dar uma terceira coisa. Pronto, é isso aí que é um trabalho de direção. Definição interessante. E o do roteiro não. O roteiro é você brincar de Deus, né? Você cria o universo e é você sozinho. Né? E você uma coisa totalmente solitária, né? É solitária e você define. Eu acho muito mais complicado. O diretor, por menos gente que tenha no set, sempre tem que lidar com pessoas. Sempre tem que falar com outras pessoas. É uma habilidade de lidar com pessoas mesmo. E eu acho que eu tenho isso. Perfeito. Então vamos só para a gente encerrar a militância. Aí nesse período de universidade, de letras, aí a militância foi diminuindo, você conciliou? Conciliei, porque nessa época, perceba, foi quando eu conheci o velho Rubens, né? E eu fazia parte de um grupo dentro do Partido dos Trabalhadores, que tem a história das tendências, eu fazia parte de uma delas. E aí a gente tinha lembre-se, isso ainda era o início da redemocratização. Sim, Havia todo um trabalho. Final dos anos 80, começo dos 90. Exatamente. Aí é quando eu conheço outros jovens. E através do velho Rubens, ele queria fazer um jornal conosco. E desse jornal surgiu a história da gente criar uma TV popular para fazer o registro das ações no campo do MST, em Pernambuco, no Ceará e aqui no Rio Grande do Norte. Aí a gente cria a TV Garrancho. Eu, Teotônio Roque, Glácio, aí depois Itamar, que hoje é professor pós-doutor da universidade. Enfim, aí a gente cria a TV Garrancho. E a gente passa a trabalhar junto com o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, Roberto Monte. Isso. A gente trabalhava os documentários urbanos e no campo, e a gente exibia, aqui em Natal a gente exibia nas praças, né? E aonde a gente fosse. Então, a minha militância foi daí. Nesse meio tempo, eu sou aprovado num concurso público para servidor da saúde, e ajudo a criar o Sindicato da Saúde, o Sindicato de Saúde. Eu fui da primeira diretoria do Estado. Que bacana. Mas só fiquei uma vez. Me identifiquei. E daí pronto. Por quê? Porque eu também já estava com a perna dentro do documentário com um viés cultural. Aí depois, isso já é um salto. 95, 96 é que eu saio dessa militância mais partidária e tal, e eu entro de cabeça na cultura. Na cultura. O seu primeiro trabalho, se eu não me engano, foi Fabião das Queimadas. Não, Vivo Brasileiro foi depois. Foi um Fabião das Queimadas, não foi? Foi mais ou menos. Foi mais ou menos? Conta como é que foi o começo. Pronto, vou inverter a pergunta. Como é que começou? Qual foi o pontapé inicial de você, de Buca Dantas, no audiovisual? Eu era jornalista, né? Eu trabalhei no jornalismo. E eu fui repórter da TVU 98, 99. Fui produtor da Cabugi 99, 2000. Bacana. E produtor de rede. Eu fui produtor de Jornal Nacional quase um ano, né? E nessa época, quando eu estava lá, foi quando eu e o Geraldo, a gente fez um curta-metragem chamado A Estrada. E a gente ganhou alguns festivais fora. Foi um filme de 1 minuto em que a gente sacou
para eu e ele mesmo que a gente sabia fazer o negócio. Aí assim, rapaz, vamos dar um salto maior, né? E a gente começou a mesmo assim, de uma maneira nossa, a trabalhar algumas ideias na escrita, porque a gente não tem condições. Lembre-se, nessa época não existia incentivo nenhum, era zero. Ninguém estava fazendo isso. E era outra época, né? Não tinha internet, você não mandava nada por zap, não existia nada disso. 99, 2000, era tudo na raça. Aí quando Lula ganha a presidência, ele chama Gilberto Gil chama aquela turma dos anos 70, né? E eles criam o maior programa de incentivo ao documentário do mundo, que é o Doc TV. E como a gente já estava trabalhando há muitos anos nisso, eu e o Geraldo, a gente ganhou o Fabião, a gente ganhou o primeiro edital. E o que é que a gente pensou? Como é uma verba muito boa, na época era uma verba de verdade muito boa, e uma janela de exibição muito especial, que ia ser exibida em todos os países com os quais o Brasil tem acordo, né? Diplomático, então a gente aglutinou em torno de nós o máximo de pessoas possível. Nossa. A gente juntou quase 100 pessoas, eu acho, trabalharam conosco. Foi para fazer Fabião. A gente queria que as pessoas tivessem essa experiência para se apaixonarem e dissessem, eu quero continuar fazendo isso. E algumas dessas pessoas estão conosco até hoje. Algumas delas a gente convidou para trabalhar o Cinema Processo, anos depois, a gente cria o Cinema Processo, eu e o Geraldo, e a gente vai trabalhar com essas pessoas o Cinema Processo, que é o que eu estou retomando agora. Mas nasce lá no início, começa com essa história de eu já estava no jornalismo e via que era possível a gente utilizar aqueles equipamentos ali para fazer cinema. Porque lembre-se, nessa época que eu estou falando, havia uma discussão, o digital estava surgindo, né? O que é cinema? Tinha essa discussão, lembra disso? Tinha. Hoje em dia não tem mais, na época existiu. O que é cinema? Hoje em dia, o Sean Baker faz com iPhone, filme. Gente, cinema é uma linguagem. Hoje, isso aqui... Você pode fazer um curto aqui. Você faz cinema. Então, assim... só que nessa época não era isso. Não era isso. Ainda estava nessa discussão do que era, do que não era. Até hoje tem gente que pira com essa história. Mas, sim, eu tive um professor que me influenciou sobremaneira nisso aí, o professor Eduardo Pinto. Eduardo Pinto, que é uma figura aqui de Natal, ele trabalha com semiótica, né, professor de semiótica aposentado da Universidade Federal. Ele foi meu professor e de comunicação, que foi a única graduação que eu terminei, e por conta dele, inclusive. Mas, professor Jarbas Martins, que é um poeta fantástico, né? Amizade que herdei do meu pai, era amigo do meu pai. Mesmo, é? Mas um intelectual. Ele já era intelectual com 17, 18 anos, gente, pelo amor de Deus. Aí, assim, eu paguei 3 vezes a mesma disciplina com o professor Jarbas, só para falar sobre Glauber Rocha com ele. É mesmo? Foi. A gente passava o papo cabeçudo de Glauber Rocha. E quando eu conheci o professor Eduardo foi o cara que me disse, Buca, na Europa tem um negócio aí surgindo, que é o cinema digital. Foi ele quem me disse. Ele disse, Buca, acaba com essa história de cinema é película. Isso. Cinema é linguagem. Aí ele me deu um monte de material, comecei a ler, ele me influenciou muito. E foi ele quem disse, vá fazer cinema digital, que esse é o futuro do negócio. Acabou que foi. Que foi. Ele é um grande intelectual mesmo, de verdade. E aí, foi quando a gente ganha o edital, eu e o Geraldo, a gente ganha o edital para fazer Fabião. Fizemos Fabião. Fabião é convidado para um festival lá em Cuba, a gente passa uma temporada lá em Havana e disso aí nasceu uma relação cultural que perdura até hoje. Nossa, bacana. Como é que foi a experiência em Cuba? Fantástico, né? Eu obriguei Geraldo a não levar equipamento nenhum, que era para ficar tudo na memória. É mesmo? Ele me obedecia. Eu disse, Vocês não registraram? Não registramos, não. Que isso, Buca? A gente teve outras vezes lá, mas dessa vez, a primeira vez não, de maneira alguma. Só pra ficar na memória? Eu quero forçar a mente, né? E deu certo. Aí assim, porque a gente fez alguns contatos que inclusive permanecem até hoje. Um deles, o Guilherme Estrada, que é um grande artista cubano e que a gente tem projetos futuros com ele. E a partir dessa relação que a gente teve lá, né? É um universo realmente... Rapaz, vale a pena ir. Porque é só indo para saber mesmo. Porque
é diferente. Eu vou dar um exemplo bem prático. Sim. O exercício lá, físico, ele é saúde. Então, ele é incentivado porque as pessoas adoecem menos. Consequentemente, você sendo mais saudável, você é mais ativo. Então, as coisas lá acontecem num agito diferente porque as pessoas elas são educadas a serem diferentes. Então, elas são mais ativas. O sono, eu acredito que seja mais reparador, porque são pessoas mais saudáveis, de fato. E eles têm sérias, enfrentam, né, o embargo. E aí, eu me recordo, na TV Garrancho, nos anos 80, final dos anos 80, eu me lembro que a gente trouxe, num carregamento de carnes de lá, a gente trouxe um documentário de Cuba que era proibido aqui, chamado Rompendo o Cerco. E a gente exibiu aqui em Natal. Nossa! Com a ajuda de algumas pessoas, eu não sei se pode falar. Pode falar. Eu não sei se pode falar. Mas sim, pode falar. Não vou falar porque não sei se eu posso. Então essas pessoas. Mas são pessoas que nos ajudaram a trazer esse material, que até hoje tem o embargo econômico a Cuba. E com Trump, assim, o embargo ficou maior ainda agora. Está bem maior. Tá. Mas a rede de solidariedade é tão grande quanto, sim, né? Então a nossa relação começa já desde aquela época, né? Permanece aqui agora, né? Eu tenho atividades que eu pretendo desenvolver lá e é isso. Que maravilha! Vamos falar de Fabião das Queimadas. Vamos. E quando o filme ficou pronto, como é que foi? Vocês estarem com o filme, rodar com o filme, como foi a sequência? O filme ele foi pensado em 2002, realizado em 2003 e começou a circular em 2004. Isso. E desde então ele teve uma aceitação muito bacana. Por quê? Porque é um personagem negro, sim, né? Qual é a história de Fabião? Só antes de falar de como ele seguiu. Fabião é um cara tão genial que ele sai para fazer cantoria no interior do estado, aqui do estado, mas ele é tão bom que quando chega a Lei Áurea, ele tinha o dinheiro que ele tinha para comprar a alforria da família inteira, ele comprava a fazenda onde a família era escravizada. Isso aconteceu, de fato. Então a gente narra essa história dessa maneira, fazendo uma reconstituição, né, de partes dessa história, né? E por causa disso, a gente teve uma sorte tremenda, rapaz, que quem sabia tudo, Fabião era Deífilo, olha só, e a gente teve o auxílio luxuoso de Deífilo Gurgel. Ave Maria! Durante a gravação do filme, Deífilo descobre um novo romance dele. Por quê? Deífilo fala que a valorização do Fabião é porque o único romance daquele período no mundo com autoria identificada é esse, o romance do Boi da Mão de Pau, do Fabião das Queimadas. E aí, com o documentário, Deífilo disse que um professor lá, desses cabeçudos igual a ele, lá da Espanha, assistiu o filme. Rapaz, eu caí nas graças de Deífilo. Eu sei que eu era no céu, jura tu? No céu. E Deífilo queria divulgar essa nova descoberta dele no filme. Eu disse, professor, não faça isso. Isso é tão valioso, eu devia ter deixado. Mas eu queria que ele fizesse um outro trabalho sobre esse romance. Eu acho que Alexandre tem esse material. Certamente dá um outro documentário imenso. Toda certeza. É? Explica só o contexto do romance aqui, para quem está assistindo a gente. Pronto. O romance O Boi da Mão de Pau é um em que Fabião era analfabeto, né? Ele era analfabeto. E ele criava durante aquelas festas de pega de boi. Exatamente. Não existia a vaquejada como hoje se entende, né? Era pega de boi mesmo, no mato. E o romance do Boi da Mão de Pau fala de um boi possante desse, né? Que ele era tão forte a presença dele que ele tinha personalidade. E ele vai construir uma história entre a filha do coronel lá e um vaqueiro através dessa história desse boi.
Mas o principal do Fabião é que ele era uma espécie, como o Deif vai falar no filme, uma espécie de carteiro do sertão. Isso. Então o Fabião ele cruzava daqui até o Seridó, né? Ele andava durante meses, isso tudo era feito a pé, né? E Fabião fazia essa história. E ele, por causa disso, ele caiu nas graças de vários coronéis. E um deles, que vem a ser o sogro do cara que foi um dos homens mais ricos do planeta, que foi o desembargador Tomás Salustino. O sogro do desembargador Tomás Salustino, coronel Zé Bezerra, dava guarida a Fabião. E aí foi quem a gente faz, Dona Tetê Salustino, que era famosa, quem faz a Dona Tetê foi Titina, né? E daí nasceu a nossa relação no cinema com Titina, porque nessa época a gente tinha feito um trabalho pro Fantástico chamado Brasil Total, durante 2 anos, uma equipe que era eu, Geider Henrique, Glácia Marilac e Denise Azevedo, que também faleceu agora recente. Titina era apresentadora. E dessa série foi lançada Titina, Gabi Amarantos, né? Roger, cadê Roger? Era um dos apresentadores. Era um dos apresentadores. A experiência foi interessante demais, né? Foi muito interessante. Pronto, nessa época, a gente estava trabalhando com um orçamento gigantesco para fazer televisão e eu fazia curta-metragem com 50 conto. Era outra história. De verdade, era eu e o Geraldo fazendo cinema com dinheiro pouco. E quando veio Fabião, gente, ó, você imagina, Fabião na época, era como se fosse, eu não sei quanto é que era hoje, mas 150 mil reais em 2002, há 20 e tantos anos, é como, sei lá, uns 700 mil conto hoje. Diga aí, isso possibilitou a gente contratar muita gente. A gente contratou um universo de pessoas. Uma dessas pessoas que a gente teve uma grata satisfação foi o esposo de Daliana Cascudo, Voldinei Ribeiro, que trabalhava com restauração de livro. E quando eu observei o Voldinei Ribeiro na atividade dele, eu disse: ei, Voldinei, deixa eu te falar. Tu não queria trabalhar com cinema, não? Ele falou: como? Cenografia. O bicho com talento da porra pra fazer aquilo ali. Ele acreditou, fez Fabião e depois foi fazer O Homem que Enganou o Diabo. Pronto. A cenografia quase toda daquele filme é dele, né? É dele. Que é de Moacir Góes, né? Que é um longa. Exato. Feito com parte do elenco daqui. E o velho Volden fez profissão nisso. Hoje ele é um grande cenógrafo. Que maravilha. Deixa eu ler aqui, a gente vai voltar. Aí vamos passar pro cinema vivo Cinema Processo. Dedé Carnaúba. Tá aplaudindo aqui. Valeu, Dedé. Continua aqui acompanhando. Um dos maiores artistas que a gente tem no estado, viu? Dedé Carnaúba. É mesmo, tem razão. Estamos trabalhando juntos. Oba! Sebo Lisboa, olha aí. Boa noite, 2 grandes amigos. Buca. Tá aqui a pergunta dele. Sim. Buca, como surgiu a ideia genial do Cinema Processo? Buca vai responder aqui. Ileane Cavalcante. Foi na TV Garrancho. A gente participou junto do movimento estudantil. Inclusive fomos caras pintadas no Fora Color. É verdade. Aí, Leane. Leane foi atriz de uma peça que foi encenada em Santa Cruz. Que bacana. Foi nessa época. Muito bom. Valeu, Leane. Continua comentando aqui. Joana Prado Medeiros, maravilha. Valeu, Joana. Continua acompanhando. Carlos Souza, grande Buca. Valeu, Carlos. Continua acompanhando. Quem está aqui também pode fazer pergunta. Vamos falar agora sobre Cinema Processo. Cinema Processo. Só um adendo. Lisboa, eu cheguei a fazer pesquisa para Fabião lá no Sebo. Foi? Eu não sei se ele vai lembrar. Eu tive com o Voldinei lá pesquisando algumas coisas. O Voldinei me indicou. Eu fui lá no Sebo quando a gente estava montando a cenografia. E o Voldinei foi comigo lá. Sebo Lisboa você encontra tudo. Tudo. Absolutamente. Escultura, radiola, coisa de 1800. É impressionante. Impressionante. E eu fui um menino de sebo, né? Eu, nos anos 80, eu vim de carona. Eu fui caroneiro mais de 20 anos. Profissional mesmo. Caroneiro mesmo? Eu viajei o Brasil inteiro de carona. E eu vim de carona de Santa Cruz só para vir comprar disco de Bob Dylan. Nossa. O dinheiro que eu tinha. E era só o Bob Dylan. Era só Bob Dylan. Era só Bob Dylan. Era Bob Dylan maníaco. Até hoje eu comprei uma Vitória e eu não sabia o que comprar. Eu comprei a LP do Bob Dylan. Eu não sei comprar outra LP. Tu acredita? Eu vou, roda. Ai, Bob Dylan. Jimi Hendrix levava as namoradas dele aí pro quarto. Quando chegava no quarto, ele disse: vou botar Bob Dylan pra vocês escutar. Que maravilha, Buca. Cinema Processo. Cinema Processo. A gente tinha voltado de Cuba, né? Eu e o Geraldo. E quando a gente volta de Cuba, aí eu disse: poxa, Geraldo, a gente fez algo tão extraordinário, né? A gente foi para um outro país motivado por algo que a gente criou.
né? De fato, né? Isso. Aí disse, o que é que a gente vai fazer? Estávamos na Avenida Paulista, essa história é verdade mesmo. A gente estava na Avenida Paulista, lá sentado, pensando o que fazer, né? Na volta, a gente passou uma semana em São Paulo, tá? Aí tava lá na casa dos amigos, aí tava na Avenida Paulista. Aí Geraldo viu lá um negócio, uma notícia na internet. Só Buca, tu ganhou um prêmio aqui de jornalismo. Eu digo, é o quê? Aí fui lá ver. É o seguinte, alguns meses antes, Osaí Vasconcelos, tinha acontecido um desastre ambiental aqui. Aí, Osaí, só Buca, tu não queria... Você trabalha com isso? Eu disse, não, Osaí, nunca escrevi. Mas eu posso escrever, criar uma história, né? E aí eu fui para esse lugar, né? E Osaí disse, me cria uma história bacana aí que rola, né? Tá bom. Aí eu fui para lá e eu fiz a matéria do ponto de vista de um velho, que esse velho, por conta desse desastre ambiental, ele recebeu uma indenização tão substancial que ele renovou tudo, renovou a casa e arrumou uma mulher. Casou. Aí eu contei a história toda desse ponto de vista. Eu fiz um documentário escrito, né? Sobre isso. Aí eu ganhei uma grana lesa de um prêmio nacional, foi do Confera. Na época eu me lembro, foi 8 mil conto. Era como se fosse uns 30 mil conto hoje. Aí eu disse, Geraldo, a metade é minha, a metade é sua. Só pra gente não fazer nada. Só pra gente passar meses só pensando. E foi de fato isso. Foi isso, em São Paulo. Em São Paulo. E nessa época, isso é 2005, 2004, 2005, 2004. Aí por quê? Porque nós passamos um ano, ele foi pesquisar roteiro, é claro, e eu fui pesquisar o que eu queria, que era imagens. E nessa pesquisa eu conheci um francês chamado Mathieu Duvignon, que tinha criado um negócio chamado Arte do Azar, de uma série de fotografias que ele fez no Marrocos. E nos metrôs, no metrô de Paris. Ele fez uma relação entre o metrô de Paris e as ruas do Marrocos. E eu vi isso na internet. Naquele não sei o que, beleza. E eu estava pensando em como... E a teoria dele chamava Arte do Azar. Que é a arte de como a intempérie vai trabalhar, né, vai modificar a estrutura das coisas. E ele vai fotografar isso. E aí, eu estava interessado nisso do ponto de vista com as pessoas. Como é que eu vou juntar o conhecimento de cada um aqui que está aqui, né, para a gente construir uma cena onde todos têm o mesmo poder, todos. Só uma pessoa, que é o pensamento do panóptico, né? Então, assim, professor Eduardo Pinto me influenciando. Aí, assim, que você vai ter uma central em que você vai ter as visões e essa central, que é a direção, no final define, mas todos participam. Pronto. Isso é o cinema, o início do cinema processo. E quando a gente junta, eu e Geraldo, a gente junta algumas pessoas para pensar isso, aí essas pessoas são o Nalva Mello, que é uma outra história, não sei se vai dar tempo de contar, mas tem a ver com, depois ela vai criar o Nalva Mello Café Salão, que exibia filmes. Sim. Né? Depois eu conto. Mas enfim, aí foi Nalva, Mathieu, que a gente tinha conhecido, Mathieu veio para cá, por uma coincidência mais feia do mundo, né? Ele era casado com uma jovem brasileira, atriz, e aí eu disse, eu conheço já o trabalho do seu marido. O que é? Enfim. E Henrique Fontes, e a gente resolve fazer um filme processo, experimental, né? E fizemos Viva o Cinema Brasileiro, né? Em que nós passamos uns 20 dias viajando pelo interior do estado, sobre determinadas condições, e fizemos um filme que é um manual de como fazer um filme com as condições reais e objetivas daquele lugar. Pronto, é isso. O cinema processo nasce aí, mas o processo em si tem a ver com um monte de coisa, inclusive o poema Processo. Sim. Novamente, Jarbas Martins, J. Medeiros, toda aquela influência. Que maravilha! Aí como é que foi a repercussão? Pronto. Porque foi bacana, assim, teve um efeito. Como é que você sentiu, você e Geraldo? A gente puxou um freio de mão, assim, na verdade a gente não soube o que fazer de verdade com isso. Porque de cara a gente foi apadrinhado por um grande pensador brasileiro, um antropólogo chamado Hermano Viana, que criou quase tudo que se pensa em televisão dos anos 80 e 90, Hermano criou. E Hermano vai apadrinhar o Cinema Processo. E
ele vai bancar a realização de uma série de documentários, né? Obrigado. Eu e Mati, a gente viaja o Brasil inteiro fazendo uma série de curtas, chamado Microdoc Brasil, né? Pronto. E, ao mesmo tempo, o Geraldo está realizando uma série que eu ajudei ele a desenvolver. Ele criou e eu ajudei ele a desenvolver. Só isso aí dá um capítulo fantástico, chamado Nós na Tela. E que o resultado disso a gente vai apresentar num festival internacional lá em Santo Domingo. Não, Santo Domingo é a capital. Belize? Não, vizinho ao Haiti. Panamá? Não, Panamá. Não. É um país lá. A ONU realiza um encontro de cineastas negros. Trinidad e Tobago? Não, é um país vizinho lá que eu esqueço o nome agora. E eles me convidam, juntamente com o Geraldo. E Geraldo puto porque ele era branco. e eu dizia na rua, eu dizia que ele era argentino. Eu dizia, não, ele é argentino. Argentino. E nesse evento, quem se apaixona pelo projeto do Geraldo foi o Danny Glover. Danny Glover se apaixonou e nós entrevistamos ele. Danny Glover, que é o ator de Máquina Mortífera, e a Testemunha. A Testemunha é um grande ativista do cinema negro mundial. Eu fui para esse evento para conhecer um professor da Universidade de Nova York chamado Mancha Diawara. Estive com Mancha Diawara e Mancha, ele intermedia essa nossa relação com o Danny Glover. O Danny Glover e o Mancha nos apresentam ao cara que foi o diretor do Quem Quer Ser Milionário. Tudo isso por causa do Nós na Tela. Quem quer ser milionário é o Danny Boyle. Eu não sei quem é. O Geraldo trocou ideia com esse cara. Inclusive o Geraldo nem sabia quem era, não deu nem moral pro cara. Juro a você. Foi. Aí, porque o projeto é fantástico. Nossa. E ele vai recriar esse projeto lá no Ceará, chamado Comer com os Olhos. Isso existe, tá lá. Então ele faz uma série de curtas-metragens inspiradas no cinema processo aqui. Enquanto isso eu estou fazendo essa série com o Mathieu, chamada Microdoc Brasil. E é feito, tem um pensador que faz uma tese de doutorado na Alemanha e dedica um capítulo ao Dogma 95 e um capítulo pra gente. A gente ficou assustado com aquilo. Porque o Dogma 95 era parecido, né? Era o Lars von Trier, o Thomas Wittenberg. Eles trabalham com recursos, o que está à mão. Tem filmes, inclusive, que o recurso é nenhum, né? O Idiota, inclusive, é um filme assim. Né? Aí o cinema processo tem muito a ver, mas não é aquilo, mas tem muito a ver. E aí a gente se assusta, a gente ficou meio... A gente Cefas não tinha ninguém na época que pensava, não existia esse universo que tem hoje aqui do cinema. O cinema hoje é uma profissão. Não, eu ia falar, vocês foram meio que pioneiros nisso. A gente é os dinossauros. A outra pessoa que estava fazendo na época... que estava tentando construir esse universo, era Fábio de Silva. E aí Fábio Fábio tinha acabado de vir da Itália. Titina estava começando, era uma jovem, Quitéria estava começando. Como atrizes, exato. Como atrizes, sim. E a gente, como realizador, ninguém tinha experiência para vender o projeto. Aí a gente vai fazer o Perdição, com Titina lá em Janduís. A gente vai morar 1 ano em Janduís. A gente trouxe artistas da América Latina inteira para lá. Que era um filme ambicioso. Ambicioso, foi uma efervescência nessa cidade. Perdição. Filme fantástico. Passamos quase 1 ano. Qual era a trama de Perdição? A trama era... Conta a trama. Eu não sei se eu lembro direito, se é 2006, 2007, né? A gente criou em 2006, 2007 a gente vai realizar. Moramos o ano inteiro lá. Passamos 1 ano na cidade. Qual cidade? Janduís. Janduís. E no final... Os 2 backups que a gente tinha queimaram. Mas conta como é que foi essa história. Assim. Mas a história... Eu conto isso que é para você ver a dimensão da tragédia que foi na nossa vida. Mas quanto que foi gravado? 100%? Foi gravado 100%. 100%? Foi 100%. E aí, tem uma curiosidade assim, que é o seguinte. A gente grava o filme inteiro e faltou somente a sequência da morte do personagem principal. Que a gente tá conversando aqui. Aí ele morre. De verdade. O ator de verdade. O ator de verdade. Aí eu dirigi o velório e o enterro dele. E as pessoas foram tão generosas que me permitiram. E eu fiz isso. Até isso a gente perdeu. Até isso perdeu. Queimou tudo. Meu Deus do céu. Gente, uma tempestade. Teve uma chuva furiosa. E lá é seco, gente. Lá não chove. Mas choveu nesse dia. O computador... Isso era 2006.
2007. 2007. Porque eu tava pensando, se fosse mais para agora, você tem como jogar nas nuvens. Você tem como... É outra época, né? Gente, hoje você faz e salva. A gente deixou conectado. Eram HDs físicos conectados. Ter desconectado. Mas enfim, a gente não tinha como saber, né? Aí qual foi o efeito disso em você, Buca? Não, eu parei de fazer cinema. E eu fiquei atuando só em documentários institucionais, né? Mas cinema mesmo, aí minha vida tomou outro rumo, eu entrei em depressão, eu fui ao fundo do poço por N motivos outros, né? E eu só vim retomar quando o Geraldo cria o Festival de Cinema lá no Ceará. Que foi em 2013? Não, Geraldo criou em 2019. Eu vim começar a sair do limbo 2019 para 2020. Foi mesmo, Buca? Foi. Isso em Santa Cruz ou em Natal? Já morando em Natal de volta. Eu casei, tive um filho, fui morar em Coisa Nova, vim, voltei. Aí, né? Esse blulu conta muita coisa. Meu amigo, esse prululu. Então, assim, eu tive a ajuda de muita gente, mas teve um momento que eu só sabia meu nome. Fantástico, é uma coisa. A depressão é um troço nojento. Buca, deixa eu perguntar, porque assim, jornalisticamente eu tenho uma obrigação. Sim. Você procurou ajuda profissional? Procurei imediatamente. Foi? Eu não tenho. Eu não titubeei. Eu cheguei a esse ponto de pensar em suicídio. Foi mesmo, Buca? Foi que eu fiquei despersonalizado. Eu não sabia quem eu era. De verdade, não estou brincando. E aí, no momento em que eu pensei isso, naquele momento eu procurei ajuda. Procurei mesmo. E recebi. E a partir daí, eu comecei a voltar, né? O processo criativo. E aí teve a pandemia. Né? Quando teve a pandemia, Geraldo precisou voltar para ajudar o irmão dele. Aí quando Geraldo vem, a gente pensa num filme, né, sobre a pandemia, que é o que eu estou trabalhando nesse momento. Aí Geraldo morre da pandemia, morre de Covid, aquela arrombada. Inventa de morrer. Aí assim... E foi logo no começo. Foi no começo. Foi poucos meses depois de Júnior do Alberto. Que foi o primeiro amigo que eu perdi na pandemia, foi Júnior do Alberto, das artes. Aí poucos meses depois foi Geraldo. Olha só, eu estava em tratamento na época. Ali foi que eu vi que o tratamento estava surtindo efeito. Porque eu aguentei o tranco, continuei. Alguns anos depois, eu retomo a vontade de fazer um filme processo. Aí eu estou no Ceará, convenço o estado do Ceará que tem uma outra realidade, né? Muito mais desenvolvido do que nós. Eu convenço o estado do Ceará a trazer esse artista francês para lá, para motivar uma conversa com algumas figuras. Uma delas, Rosenberg Cariri, que sempre teve um carinho muito grande por mim. Sim. Levou Fabião das Queimadas. A trilha sonora de Fabião, que é dirigida por Babal, composta por ele e dirigida por ele, é premiadíssima, né? A trilha sonora de Fabião. E daí vem o início, a retomada dessa história do cinema. Vamos falar sobre isso? Processo. E tem comentário aqui, Nick? Outra amiga sua, Carla Angélica. Carlinha, minha amiga de adolescência. Pronto, boa noite. Assisti Fabião aqui em Santa Cruz, no antigo cinema. Hoje Teatro Candinha Bezerra. Mesmo. A gente fez questão de estrear Fabião, de exibir Fabião no antigo cinema. Aí. Foi, a gente fez isso. Ela viu, ela estava lá. Com ingressos, inclusive, a gente mandou imprimir ingressos. Bacana, parabéns, Buquinha. Sempre acredite no seu potencial. Valeu, Carla, amiga querida. Beijão, Carla. Porque, salvo engano, eu assisti Fabião na Fé Comércio. Sim. No auditório da Fé Comércio, uma exibição especial. Foi. Foi quando o Vilma Torres apresentou a gente, foi naquele período que teve matéria no Potiguar Notícias. Exatamente. Ali eu conheci... Circulou bastante o Fabião. Circulou muito, até hoje é exibido, né? Ele circulou vários países de maneira presencial. Ele foi exibido no Festival Internacional de São Paulo, né? Fisicamente, ele rodou alguns festivais em que o Doc TV tinha essa função, né? A função de dar um gás na produção do audiovisual brasileiro. Isso. Que esse termo audiovisual é novo. É verdade. É novo. É novo. O sentido dele vai ter agora, de 2000 a 2010. Né?
Obrigado. É nesse período. É realmente novo, tem razão. Até 2008 não se falava isso. Falava-se não, era cinema e televisão. Foda-se, era... Tanto que eram profissionais que não se falavam. Exatamente, era. E tinha o teatro, que tinha um preconceito com televisão. E também um snobismo com cinema, né? Era bem diferente mesmo. Era bem diferente, assim. Aí hoje não, hoje tá todo mundo misturado. E o audiovisual, a gente vai falar isso no final. O audiovisual do Rio Grande do Norte hoje é outra realidade. Um momento incrível. Hoje é uma profissão. Sim. Hoje é uma profissão, inclusive assim, meu filho, como eu estava falando com você, meu filho, ele... até por força minha, do que eu faço, ele até tira onda comigo. Aí, cineasta, o que você acha disso? Aí, deixa jeito. É assim, viu? O que você acha disso aí, cineasta? Aí eu vou tentar explicar pra ele. Mas o bicho é cheio das teorias. Aí, eu gostaria muito que ele se interessasse por essa área, sabe? Muito mesmo. Diz ele que quer ser roteirista, eu não sei. Olha que maravilha. Eu não sei se ele vai, porque ele é muito preguiçoso igual o pai. E assim, roteiro é muita responsa, é diferente. Vai que. Vai que, né? Mas ele tem umas ideias, ele já cria, ele realiza filmes com os primos dele lá em Currais Novos. Fazem filmes de terror. Hoje em dia com o celular eles têm uma série, tá no terceiro e no quarto filme já. Filme de terror. Joaquim tem quantos anos, tem? 9. 9 anos? Vai fazer 10, Fazendo filme de terror. Faz filme de terror. Maravilha, essa nova geração. Mas é muito mais os primos dele que coordenam, que é Henrique e Iago. Eu acho que Joaquim só morre nos filmes. Mas... Iago, filho de Yara e Wesley, meus amigos queridos. Pelo amor de Deus, né? Diga aí, você ser filho de Yara e de Wesley. E Wesley, dois amigos queridos. Yara já entrevistei, o Wesley já. Quando vier para Natal. Yara foi produtora do Mãe Santíssima. Vamos falar do Mãe Santíssima. Vamos falar. Depois da depressão, já vencida. Pronto. Tratamento profissional, que você falou, acompanhamento profissional. Foi recuperando, o Geraldo partiu, mas aí apareceu Mãe Santíssima. Como é que foi o processo, Buca? Vamos lá. Falar de processo, com o nome processo é até bom, né? É mesmo. Cinema Processo. É Cinema Processo. E não era um filme processo, não. Vamos lá. Essa retomada se dá, algumas figuras são centrais, né? Duas delas são Cacá Barros, e que ela, entre outras coisas, ela é uma das coordenadoras do Ação e Cidadania, que é essa ONG do Betinho. Sim. Né? Que é a maior ONG da América Latina. Sim. E Cacá sempre botou muita fé em mim e disse, não, eu vou te ajudar a você se reerguer. E a outra é a Luísa de Sá, jornalista que resolveu assumir o papel de produção e se especializar nisso. E hoje ela está com a carreira em ascensão nessa área. Produção executiva para cinema. E aí, tinha mais ou menos uns 10 anos, 10 é exagero, mas uns 8 tinha. Quando eu leio esse conto homônimo, Theo Alves, que para mim é um dos grandes escritores, né, dessa sua geração aqui, dessa nossa geração. Fiz o Diálogos Dominicais com o Theo, que você participou que eu participei durante a pandemia. Durante a pandemia. Eu em Nova Parnamirim, Theo em Santa Cruz, todo mundo trancado e a gente lá. Olha só como as pedras se cruzam. E aí, eu disse, poxa, Theo, eu queria demais fazer esse filme. E eu queria fazer com condições, né, para que fosse feito um filme com grana. E até que vem a Lei Paulo Gustavo. Quando vem a Lei Paulo Gustavo, eu já tenho realizado pequenas coisas, já tenho azeitado isso, já tenho trazido Mathieu para o Ceará, né? Conversado com algumas pessoas, elas aceitaram retomar essa discussão de fazer cinema comigo. E eu e Luísa, a gente foi tomando a dianteira disso. A gente aprova o projeto aqui na Lei Paulo Gustavo, em Natal. Com esse recurso, a gente disse, não, vamos fazer lá em Parelhas, que é a minha região, Seridó, né? Isso. E algumas pessoas vão trabalhar para que isso aconteça, né? Ainda não? A professora Sueli do IF, que a gente já tem uma parceria de longa data com a atividade dela como professora de artes do IFRN. O Sueli disse, eu consigo aquele espaço lá no quilombo, porque meu bisavô é daquele quilombo. E ela tem um livro publicado sobre esse tema. O doutorado dela foi lá. Exatamente. Inclusive. Aí assim, vamos lá, a Preta nos recebeu fantástico, maravilhoso. E no meio disso aí, a gente percebeu a possibilidade, eu convido Carito Cavalcante, que é supra-sumo, né? E Carito, com aquela mente criativa dele, Carito começa a viajar na história e modificar algumas coisas. E eu, para
selar mesmo o negócio, eu convido Macários para fazer a direção artística junto com o Mathieu, né? Mathieu remotamente e Macários aqui, e os dois dão um nó no roteiro da Rosália, e aí eu disse, não, é o jeito de eu fazer um filme processo. Aí, eu quero fazer um processo. Rapaz, e fizemos um filme processo. Que maravilha. Rapaz, foi uma coisa, né, que vai tomando conta da gente. E nós tivemos um ano inteiro para fazer isso, fizemos. O filme Mãe Santíssima, ele é, por exemplo, e aí, Cefas, tudo tranquilo? Pronto. Nós gravamos tudo isso aqui e o filme é tudo, menos o diálogo. A gente tira os diálogos e deixa a tensão antes e a tensão depois. Então, o filme Mãe Santíssima, ele é o conto do Theo, retirado a parte narrativa. Ele é o que está por debaixo do conto. E tudo isso criado com as pessoas do Quilombo. Do Quilombo. Quem participou, criou. Então, assim, foi esse exercício que a gente fez com eles lá, né, de criação, e que vem se configurar no Mãe Santíssima. Só que dessa vez a gente já faz isso pensando de uma maneira como manda o figurino, né? E aí a gente vai ter várias equipes trabalhando em várias frentes, e uma delas é na distribuição do filme, com Pedro Fiuza, que é uma pessoa fantástica. Meu sonho era trabalhar com ele, que é um cara que eu respeito, ele sabe disso. Pedro Fiuza, que é produtor de Sideral. Exatamente. Obrigado. Ficou na antessala do Oscar, né? Pois é. Que é um filme maravilhoso. Maravilhoso, assim. maravilhoso. É esse movimento, é esse fruto desse movimento agora. Exatamente. Então, o que é que eu acredito que esteja acontecendo nesse momento? Nós temos algumas figuras, e eu vou colocar aqui aproximadamente, pessoas, certamente existem outras, é claro, mas os que eu lembro aqui que me são caros, Carito, né? Rodrigo, porque pelo amor de Deus, Rodrigo com Catu, ele sempre foi um fotógrafo fodão, né? E agora é um realizador de cinema. Sim. Ele está treinando uma história belíssima. A gente se reencontra agora no Festival Tiradentes. Eu vi. Eu fiz uma festa com ele. Fotos suas e fotos dele. E assim, e ganhou o festival, porque o filme dele é uma coisa, uma força da natureza, lindo. Recife tem um coração. Então assim, essa nova força criadora. Não é só criativa, não. Sim. É criadora. Nunca o cinema no Rio Grande do Norte esteve num ponto que está agora. E olha que a gente ainda está bem distante de outros lugares, mas nós estamos num ponto em que hoje já é profissão. Isso é verdade. Já é profissão. Tem jovens que já pagam a feira com trabalho em cinema. Que maravilha. Isso é fantástico. Isso é inédito. E como o cinema é a nova paixão nacional, é o novo futebol brasileiro, então assim, né? Então eu acho que a gente tem que cada vez mais ousar nos projetos com um aporte econômico maior para termos cachês melhores e proporcionar uma perenidade, que essa atividade permaneça. Isso, que é importante também. Exato. É nisso que a gente está trabalhando nesse momento. Nossa, vamos fazer uns recortes sobre isso? E tem comentários aqui. Gomes Alves de Melo, show, valeu, amigo. Acho que Gomes Alves é Michi, né? Valeu, querido. Eugênio Fonseca, boa noite. Cefas, boa noite, meu caro. Buquinha, boa noite. Eugênio é um intelectual, viu, de Santa Cruz. Então, brother, me tira uma dúvida. O nosso amigo Hugo de Tal, qual foi a participação dele nessa produção de Fabião? Hugo Tavares. Hugo Tavares, um grande músico, inclusive. Qual foi a participação dele? Ele foi um dos entrevistados do filme, o Tavares. Durante a realização, isso depois foi bem trágico. Eu sinceramente não sei o que houve com ele. Ele cismou em relação comigo, a Fabião. Por quê? Hugo estava fazendo uma especialização ao mesmo tempo que eu e Geraldo estávamos criando o roteiro. E isso, eu nunca nem falo sobre isso aí. Porque ele em algum momento ele ficou chateado com a gente. E eu não sei porquê. Mas durante a feitura do roteiro, né, que foi Geraldo quem assina o roteiro, durante essa pesquisa, inclusive a gente convida ele para, em vários momentos da nossa pesquisa, ele estar junto com a gente. Né? E aí
a gente vai trocar impressões sobre o Fabião e tudo mais, etc. E depois vai ser gerado um conflito interno dele, enfim, com ele mesmo. E eu não sei até que ponto, mas eu não gosto nem muito de falar sobre isso. Mas há uma confusão. Ele confunde algumas coisas relacionadas a Fabião e que eu digo para ele, olha, deixa eu falar, isso é um personagem público, né? E graças ao universo a gente chegou a um entendimento, ele permanece no projeto e nos concede uma entrevista fantástica, né? Fantástica, a entrevista dele é ótima, pontuada inclusive no documentário inteiro, né? A gente faz uma entrevista com ele numa fazenda de um cara chamado Crésio Lopes, lá em Santa Cruz, que era um querido na cidade, já é falecido. E a gente entrevistou ele lá no alpendre da fazenda, né? Que nessa fazenda a gente vai fazer uma das cenas que eu acho a mais maravilhosa, que é a do casamento. Henrique Fontes faz o padre, nós tínhamos cabelo inclusive na época ainda, Henrique faz o padre que casa Fabião, e é uma cena que ela é um sol exuberante. No entanto, a gente grava de madrugada, é uma cena gravada de madrugada, com todos os artifícios. Foi muito legal das pessoas verem isso, de como a gente escamoteou um dia ensolarado numa madrugada, usando plásticos e luz. Foi bem legal. Que bacana! Nós restauramos, para fazer essa cena, a gente restaurou a capela da fazenda. Muito bom. A produção está dizendo que tem 1 hora de programa, eu achava que não tinha nem 20 minutos de direito. Olha, faz 5 minutos que a gente começou. Começou agora, mas enfim. Buca, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você falou tanta história boa. Aí eu também bateu uma nostalgia aqui. Eu lembro de eu com Nelson Marques, Gianfranco, lá em Nalva, a gente assistindo o filme falando, e o Audiovisual Potiguar, e você nessa batalha toda, e nesse exato quadrante da história, a gente tem Alice Carvalho, Dona Tânia Maria e Caioni Venâncio, que foi entrevistada aqui, num filme que está indicado ao Oscar. Não que o Oscar seja validação, não é que o Oscar... Mas é uma vitrine inegável. É a maior vitrine. É a maior vitrine. Como é que é essa sensação, Buca, dizer assim, meu Deus, tudo aquilo que a gente começou... Já estão. Inclusive, eles vão pro Oscar. Faz parte. E devem ir. Devem ir. A Alice está confirmada. Pois é. Dona Tânia Maria precisa da confirmação médica e que a Oni talvez vá. Tá vendo ainda. A Alice é uma força. Qual é a sensação que você tem de pertencimento? De pertencimento, claro. Acho que tem. Todos nós estamos representados ali, né? Dona Tânia também é seridoense, né? Então, assim, pra gente jogar... Seridantes vão dominar o mundo. Nós estamos dominando. Então, assim, a Caioni, gente, Caioni é uma coisa, assim, quem conhece Caioni, ele sabe da doçura que é Caioni, né? E é um cara engraçadíssimo. Interessante, ele faz um personagem trágico. A gente conversou isso, o personagem é quase um psicopata. Exato. Quase um psicopata. Só que Caioni é um doce de pessoa. Ele é muito engraçado. É estilo César Ferrario, que interpreta... Vilão é a pessoa mais gentil do mundo. Exatamente, e faz comédia com a mesma maestria, né? Então, assim, eu acho que, assim, eu não diria apoteose, mas já é quase, sabe? De uma geração de atores e atrizes que a gente tem fenomenais, né? A Alice mesmo fala que ela deve muito dessa paixão dela a Titina e tal. E nós temos, e não é só a Titina, né? Titina permanece viva, né? Sim. Nessa conversa, inclusive. Claro, sim. Então, assim, nós só temos a louvar isso e jogar lenha na fogueira. A gente tem que jogar combustível nisso e dizer quais são os projetos que a gente tem e projetos cada vez mais ousados. Então, assim, quem realiza curta-metragem começa a realizar longa-metragem, que é para ir atrás dessas verbas nacionais e internacionais. Foda-se quem tem preconceito com lei de incentivo, vá se fuder, não tô nem aí. Eu nem respondo. Juro a você, eu nem respondo, eu bloqueei. Meus sobrinhos sabem disso. Minha resposta é block and fuck. Eu respondo assim, block and fuck, não dou nem tempo pra pessoa replicar, vá se fuder pra lá. Então, assim, não perco tempo. Meu filho um dia desse disse, papai, eu nunca lhe vejo com raiva. Eu disse, filho, eu não perco tempo com raiva. Raiva é um negócio que eu não vou perder tempo. Eu estou o tempo inteiro pensando nos 300 projetos que eu tenho. Opa, maravilha. Não é? Eu vou perder tempo com raiva. Qual é o próximo projeto?
Raquel de Queiroz, numa entrevista, né, não por acaso lá de Quixadá, né? E Quixadá hoje é uma base que eu sou feliz em ter. Minha grande parceira Michelle, a gente está num projeto juntos agora. Raquel de Queiroz respondeu assim. Uma repórter perguntou a ela, escrevia para a revista Cruzeiro, não é isso? Aí ela fez: minha filha, se eu lhe disser, eu já terei realizado um pedacinho. É o seguinte. Adorei. Não é massa essa resposta dela, eu amei. Eu uso de verdade. Nós estamos trabalhando, né? Por enquanto é o seguinte. Eu tenho alguns trabalhos para divulgar. Mãe Santíssima estreou. Estamos percorrendo os festivais. Existem alguns festivais que já... Aqui no Rio Grande do Norte. Aqui no Rio Grande do Norte. No Brasil. No Brasil. Já se interessaram, então a gente está discutindo isso. Que bacana. Eu tenho um outro curta que está estreando, pelo Ceará, chamado Deus Castiga, que foi o último que Geraldo criou. Eu dirigi. Roteiro de Geraldo. Roteiro e direção. Anotações para direção. Né? Porque aí eu dirijo, mas ele tinha anotações para a direção. Então a direção é minha e dele. Eu permaneci. E é uma produção pelo Ceará. Pelo Ceará, do estado do Ceará. Então vai estrear também Deus Castiga, que é bem diferente. É com Pedro Fazanaro. Pedro que está agora. É com ele. Está brilhando em Dona Beija. Está brilhando em Dona Beija. Foi motivo de ódio da militância de direita. Pedro, Zezita Matos, pela mão, uma das grandes damas do cinema brasileiro, está nesse filme também. Que maravilha. Deus Castiga. E um documentário que vai estrear agora, chamado O Som do Silêncio. Eu vou chorar, viu? Pode chorar. Pode chorar. Pode chorar. Deixa eu me acalmar. Tô tranquilo. Ai, meu Deus. Tranquilo. Que é sobre o quê? É sobre crianças com microcefalia. Sim. Ai, caramba. Pô, deixa eu me recuperar aqui, claro, né? querido. Enfim, eu tenho um segredo para me recuperar, não vou contar aqui, mas um amigo meu, uma hora dessa, ele tá ouvindo e ele sabe qual é. Eu tiro onda com isso, que é um tema sensível, né? Muito sensível. Crianças com microcefalia. 100% das mães que têm filhos com microcefalia praticamente 100%, são abandonadas pelos companheiros. Então, assim, um documentário uma tragédia isso, é uma tragédia. E ele vai estrear agora, né? É que o tema o tema é de cortar o coração. E para quem eu aviso, pronto, já me recuperei. Tranquilo. É realmente um filme emocionante, porque a gente acompanha essa trajetória, são 10 anos, que teve aquele surto. Sim. Né, em 2015, 2016. Meu filho nasce nesse período. Semana que meu filho nasceu, 6 crianças nasceram com microcefalia no hospital que ele nasceu. Nossa. Diz aí. Senhora. Então, assim, é uma tragédia. E aí nós fizemos um documentário que é uma tese de mestrado e agora doutorado. Que é O Som do Silêncio. O Som do Silêncio, que é uma inspiração na música do Paul Simon. Sounds of Silence. Sounds of Silence. E era uma dissertação e agora tese de mestrado e de doutorado de uma querida amiga, Janaína, e que a mãe dela também é do Seridó, é de Acari. Bacana. Janaína é de Caicó, eu acho. E aí, juntamente com Rosenberg Wagner, nós três, com o apoio da Escola de Saúde Pública, né, e a Secretaria do Estado de Saúde Pública, nós realizamos esse documentário uns 3 anos. A gente documentou essas mulheres, são praticamente, eu acho, 10 mães que a gente acompanha e a gente vai fazer sobre esses aspectos. A gente acompanha as crianças, mas acompanha as mães sendo mulheres. A gente não mostra... Importante isso, né? Não é só como mães. Como mãe, não. Como mulheres também, a transformação e essa rede. E de como elas formam outras redes heterogêneas para sobreviver, né? E viver. Pronto, o filme é sobre isso. É lindo, é lindo. Quando podemos ter a chance de assistir? Pronto, esse filme vai estrear agora, próximo mês, em março. Né? A gente está definindo ainda lugar e data, né? Juntamente com os parceiros, né? Para que isso aconteça. Por enquanto ele vai ser exibido num universo muito particular, como diria Marisa Monte, num universo muito particular, as pessoas envolvidas. Sim. Mas depois a gente vai expandir, a gente quer levar para as salas de cinema. Eu faço questão de ver. O Som do Silêncio é lindo. Não é porque foi a gente que fez não, mas porque realmente é algo
muito tocante. E esse tema é importante. É importantíssimo. É importante. Pronto, aí eu tô com esses 2 trabalhos agora, esses 3, Mãe Santíssima, Deus Castiga e O Som do Silêncio. Voltou com tudo pro audiovisual, que maravilha. E já produzindo os próximos, porque eu não posso falar não, muito. Não fale não, não. Mas já numa outra potência. Vou lhe entrevistar outras vezes a cada projeto. Se Deus quiser, eu virei com todo o amor, viu? Nossa Senhora. Contra a minha vontade, o programa está quase no fim. Por mim, eu ficava conversando com o Buca até meia-noite, mas também. Vamos liberar o palco daqui a pouco para Ângela Angolano tocar músicas de carnaval. Lembrando que o bode expiatório está aqui bastante presente, que é o bloco aqui dos donos do Mestiços. Lembrando aqui, no fim de semana agora, amanhã vai ter a saída aqui do bode expiatório, o bloco aqui do Mestiços, Gente é pra Brilhar, Burrinha Pintadinha e Sonífera Ilha, Brejatec e show de Sueldo Soares na Cervejaria Resistência. Ou seja, amanhã vai ser bastante interessante. Lembrando também que a nossa produtora Natália Chagas está com um livro lançado recentemente. Que maravilha. Olhos Verdes, livro de contos. Olha. Nossa produtora também é escritora. Posso? Claro, multifacetada. Parabéns, Natália. O livro é maravilhoso. Sou suspeito para falar, mas o livro é realmente bom. E agradecer ao apoio. Sem o apoio desse pessoal não seria possível fazer esse programa. Apoio do Adurne Sindicato, CUT, Cartório Paiva Amaral, Sintro, SPVA, Associação Médica do Rio Grande do Norte, Simmed, Sindipetro, Livraria Manimbu e Cachaça São Vale. Por falar em Cachaça São Vale, a Cachaça São Vale ofereceu uma cortesia aqui para o nosso entrevistado. Carnaval garantido, hein? Carnaval garantido. Uma São Vale Prata. Opa, muito agradecido. Buca Dantas. Uau, hein? Ó. E uma Cachaça São Vale pro bar. Olha, 5 madeiras pro bar. Eu tenho uns irmãos cachaceiros que vão amar. Valeu. Uns irmãos cachaceiros, né? Valeu, Josué. Cefas, valeu, Josué Vale. Também produz cachaça, tem um monte de cachaça aqui. De primeira. De primeira. Quiserem provar uma cachaça, vem aqui pro Mestiços. Obrigado. Valeu. Josué, valeu. Valeu. Obrigado. Muito agradecido, Josué. História linda, velho. Parabéns. Muito bonita, né? Agradecer, registrar aqui que Buca Dantas, durante toda a semana, eu e a produção, eu conto você, querido. Inclusive, eu tenho uma brincadeira pessoal, que você faz parte da tríade das 3 pessoas mais queridas do Rio Grande do Norte, que ninguém fala isso aqui, que são Valderedo Nunes, artista plástico, Pedro Pereira e Buca Dantas. Nunca ouvi ninguém falar uma palavra de vocês 3. Quem falar mal do Pedro Pereira, a gente manda matar. Viu? Pronto! E quem fala mal de Buca Dantas, eu mando matar também. Ou eu mato. Agradecer aqui, obrigado, Buca Dantas. Agradeço, meu querido, Deus abençoe. Uma alegria. Obrigado, Natália, obrigado a tê-lo aqui. Obrigado. Mundo. Obrigado a Jaime e Josué pela parceria, todo mundo que assistiu, todo mundo que está aqui. Obrigado a todos e até o próximo, na sexta, dia 20, conversa de botequim. Até mais.